E aí galerinha, tudo joinha? Vamos começar agora a nossa quarta videoaula do módulo 3 do nosso curso de Game Maker. Pessoal, na aula de hoje nós vamos começar a colocar o nosso personagem para andar, começar a trabalhar um pouco no nosso cenário. Digamos que numa aula só nós vamos aprender um bocado das coisas que nós fizemos no módulo anterior, só que dessa vez com código. E eu também pretendo explicar alguns detalhes a mais para não ficar uma aula chata e repetitiva, tá pessoal? Como sempre, comentários, dúvidas, curiosidades, coloquem aí embaixo. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas está chovendo e acreditem, para quem mora no interior do Ceará, essa época do ano uma chuva é um milagre. Então aproveitei até para gravar aqui, para provar para todo mundo que no interior do Ceará, que no sertão também chove. A gente não pode acreditar em tudo que aparece no Fantástico não, tá? Brincadeira, pessoal. Pois bem, voltando aqui para o nosso vídeo. Então, inicialmente, nós precisamos preparar o cenário do nosso jogo. Esse jogo ele vai ser muito simples. Eu já vou avisando de antemão para vocês pelo seguinte. Desenvolver um RPG completo, desenvolver um jogo nos estilos que vocês estão acostumados a jogar aí, com horas e horas de gameplay, não é algo nada prático. Eu ia fazer tanta aula aqui, tanto vídeo, que vocês iam se cansar e eu duvido que vocês assistissem até o final, pessoal. Eu garanto. Meu objetivo aqui nesse curso é realmente ser prático, ser objetivo e desenvolver aulas bastante intuitivas. Por isso, não se pode ficar com muito arrudeio, igual eu estou fazendo aqui agora com essa conversa toda, tá? Por isso eu vou desenvolver um jogo simples. Eu já vou avisando de antemão que o inventário vai ser algo muito simples. Também a parte de diálogo, eu não vou trabalhar um sistema de conversas muito trabalhado, muito bonito, porque ia fugir do foco do módulo 3. Porém, posteriormente eu posso estar trabalhando aí com aulas específicas sobre desenho em tempo de jogo, em tempo de execução do jogo. Ensinar como é que trabalha melhor com o evento Draw, como é que utiliza as funções de desenho do Game Maker, para ajudar vocês a fazerem inventários, menus e coisas mais bonitas. Porém, isso vai ficar para depois do nosso curso introdutório de Game Maker. Porém, vamos nos concentrar nessa aula. Então aqui está o nosso cenário para a gente trabalhar nele. Inicialmente eu quero carregar um background. O que é um background? Background é uma imagem que fica se repetindo durante todo o fundo do nosso cenário, para permitir assim a gente ter, em vez de uma coisa estática, a gente ter algo mais caprichado, mais bonito. Todos os jogos praticamente utilizam técnicas de background que são configuradas aqui na aba background na nossa ROM. Para inserirmos um background, clique aqui em Create a Background. Vou dar o nome dele de back_grama. E aqui no lado de background, aqui na pasta backgrounds, está aqui ó, sprite, sound backgrounds, pasta backgrounds. Vou escolher essa verde, plants. Ok. Os backgrounds vêm automaticamente para essa pasta. E agora aqui na nossa ROM, aqui nesse campo escrito no background, eu vou clicar neste ícone e vai aparecer todos os backgrounds que eu tiver. Note só aqui ó, vou desabilitar a grid. Tá aqui a nossa imagem sendo repetida infinitamente. Temos algumas configurações, tipo desabilitar ela sendo exibida horizontalmente ou sendo exibida verticalmente. Nós podemos deslocar ela, algo que você não vai perceber muito. Talvez você tenha percebido que se mexeu. Então, se você prestar atenção na hora que eu mudo os valores aqui, dá para perceber ali se mexendo. É basicamente isso, muda o ponto de início desse efeito de repetição da imagem. Aqui nós podemos inserir também uma velocidade para ele ficar se mexendo. A gente não vai observar aqui, mas se eu colocar 10, por exemplo, e der play, vocês vão perceber que a imagem ela vai ficar se movendo no fundo. Espera aí, vamos lá. Algo que não vai ser muito útil nesse nosso jogo de RPG. Eita, eu coloquei 10 e ficou rápido demais, aí não dá nem pra perceber o efeito direito. Pois bem, mas eu não vou me aprofundar muito nesse detalhe, você pode testar outros valores aí se você quiser, mas não é o foco dessa aula.
Agora nós vamos carregar novamente aqueles tiles que nós carregamos na aula anterior. Vou colocar aqui o nome de backtile. Algo interessante é que tanto os backgrounds como os tiles são carregados no mesmo lugar. Isso particularmente eu acho que seria mais interessante se tivessem pastas separadas para backgrounds e tiles, mas já que não tem, nós não vamos brigar. Selecionar aqui o wall png, e para distinguir que isso daqui é um tile ao invés de um background, eu vou marcar aqui ó, em use as tiles at. Aqui eu tenho que configurar o tamanho do tile, que é 32 de largura por 32 de altura. E pronto, observem só que a nossa gradezinha aqui mudou o formato do seu corte. E agora eu vou clicar em OK. Note só que ele também vai estar disponível aqui como background se eu quiser, mas não ficou um background muito elegante, né? Beleza, agora vamos aqui na guia Tiles e vou selecionar aqui nosso backtile. Note que o background de grama também ficou disponível, mas novamente ele não é muito útil para o que a gente quer. É um backtile. Algumas pessoas ficaram com curiosidade sobre o objetivo dos tiles. Bem, eles têm tanto o objetivo de facilitar a nossa composição do cenário, como também de otimização do desempenho do jogo. Montar o nosso jogo utilizando tiles torna o jogo muito mais leve do que se, por exemplo, eu utilizasse uma imagem enorme só para representar o cenário todo, algo que poucos computadores iriam suportar rodar. Ou, por outro lado, se eu utilizasse objetos ao invés de tiles, isso daí iria também sobrecarregar o nosso processador, não seria nada prático na composição dos nossos cenários, e como vocês vão observar no módulo 4, iria complicar uma série de detalhes que não tem como explicar num jogo top view, fica melhor para explicar num jogo de plataforma. Lá com mais detalhezinhos e enfeites, um monte de coisa que a gente vai colocar, vocês vão entender para que servem os tiles, camadas, que os nossos tiles eles podem ser compostos por várias camadas. Eu poderia, por exemplo, colocar uma camada de parede e em cima colocar outra camada com florzinhas. Isso é muito mais prático do que utilizar objetos, né? Aí vamos montar aqui, eu vou criar um cenário bem simples inicialmente. Não vai ser algo assim que uau, que vocês vão ficar impressionados com as minhas habilidades artísticas, mas vai servir para o gasto. Então agora cadê aqui? Eu tô pensando em fazer esse jogo só com 3 rooms mesmo. Oxente. Nessas rooms vão ter pessoas pra gente conversar e vai ter itens pra gente coletar. E também um sistema de batalha que ele vai ser bem simples mesmo. Na verdade, o meu foco aqui é mais ensinar vocês a abrirem a cabeça para a criação de jogos do que ensinar a criação de jogos específicos. Eu quero que ao terminarem esse curso todo, vocês sejam capazes de criar qualquer tipo de jogo, e não apenas jogos que eu ensinei a criar, tá certo? Por isso eu vou me focar mais na ideia de desenvolvimento, né, do que nas próprias técnicas específicas de cada jogo. Tá bom, pessoal? Pois bem, e é o mesmo esquema que nós vimos na aula anterior. Agora nós vamos criar um objeto sólido aqui. Object wall. E nós vamos marcar ele como sólido. Lembrando que existem funções no Game Maker que distinguem um objeto sólido de um não sólido. Por isso que é importante a gente marcar. Vocês vão perceber isso já já. O sprite, eu vou criar um sprite igual a gente fez da outra vez. Sprite 32 por 32. E vou pintá-lo com um vermelho um pouco opaco. Aí. O nome vai ser SPR Wall. Ok. E ok. A única coisa que eu quero é que o objeto seja sólido. Ele não vai precisar de código. Então agora eu vou voltar aqui para Objects, selecionar o objeto Wall e sair inserindo aqui. Sempre lembrando, quanto menos objetos você conseguir colocar no jogo, melhor, que o jogo fica mais rápido.
Também não quer dizer que você vai sair deletando objetos discriminadamente, não é assim. Mas quanto mais você conseguir economizar, melhor. Não é porque os computadores de hoje em dia são modernos e rápidos que quer dizer que a gente não precisa se preocupar mais com a otimização do jogo, porque mesmo assim ainda pesa. Principalmente se você quiser fazer um jogo com gráficos de ponta muito bonitos, aí é que você vai precisar se preocupar com técnicas de otimização, e são muitas. Esses jogos de ponta que você vê aí com os gráficos mais lindos do mundo tem tanta pegadinha por debaixo, enganando nossa vista com ilusões de óticas e coisas pra gente não perceber, pra conseguir assim fazer o jogo executar rápido. Ainda vai demorar pra sair um jogo aí com qualidade de cinema real mesmo, desses últimos filmes aí que a gente vê, porque os computadores não têm condição de processar um negócio daquele ali em tempo real. Tá certo, pessoal? Então tá aqui, agora vamos colocar o nosso herói para se mexer. Basicamente não tem muito o que mudar no código, já que andando ele já tá, né? O que nós vamos fazer inicialmente é utilizar o operador AND. É um colega num outro vídeo comentou que eu não expliquei a utilização deste operador aqui. Este operador aqui é o mesmo operador AND, são dois S comerciais seguidos. Eu ensinei o operador AND porque eu particularmente acho ele esteticamente mais bonito. No help do Game Maker vem ensinando todos os modelos de operadores. O AND, o OR e o SHOR também tem versões mais graficamente feias assim, que são utilizadas em outras linguagens. Porém, tanto faz você utilizar o AND ou esse carinha aqui, todos dois vão funcionar perfeitamente. Nesse aqui eu vou até mostrar o Ezinho ali. E a função placeFree. O que é que essa função placeFree nos faz? Ela vai dizer se um determinado lugar da tela do nosso jogo está vazio de objetos sólidos. Ou seja, eu vou dar as coordenadas aqui dentro. Ó, quando eu clico aqui na função, vocês podem observar, ó, quando eu clico aqui dentro dos parênteses dele, você pode observar que aqui embaixo é explicado quais são os argumentos dessa função. O primeiro argumento é a posição x e o segundo argumento é a posição y que eu quero verificar. E os valores que eu colocar aqui dentro, essa função vai retornar se nessa determinada posição está vazio de objetos sólidos. Notem só, de objetos sólidos. Se tiver um objeto não sólido nessa posição, ele ignora. É só objetos sólidos. Aí o que é que eu vou fazer? A coordenada que eu tenho que dar aqui é a coordenada da posição para a qual eu quero ir. Então, por exemplo, eu estou querendo subir, né? Para mim andar para cima, eu preciso utilizar valores negativos no eixo de y, como vocês podem observar aqui. No caso, se eu quero andar para a posição menos 5 em y, então eu vou colocar aqui, ó. Eu quero saber se a posição menos a posição que eu estou menos 5 no eixo de y está vazia. Se tiver vazia, aí eu vou para essa posição. Se não tiver vazia, eu continuo onde eu estou. Esse AND, que dá na mesma coisa que esse AND, serve para o seguinte: como nós vimos na aula anterior, ele só anda se a tecla VK up, ou seja, se a tecla para cima for pressionada. A partir do momento que eu coloco esse AND e esse placeFree, então aqui eu estou dizendo que além da tecla ser pressionada, essa condição só vai ser executada se também estiver vazio nessa determinada coordenada aqui. No caso, a mesma posição que eu estou em x, eu poderia colocar qualquer valor, por exemplo a posição 5, mas não é essa que eu quero. Eu quero saber se na linha que eu estou, no eixo de x, e na posição que eu estou no eixo de y, menos 5, vai estar livre. Se a explicação ficou um pouco enrolada, é só vocês pararem para pensar um pouquinho. Vão refletindo aí, vão trocando os valores, vão brincando aí que vocês vão conseguir entender com toda certeza. Bem, eu copiei aqui para não ter que escrever tudo de novo, porém eu tenho que trocar os valores. Se agora eu quero andar para um valor positivo no eixo de y, no caso mais 5, então também tenho que checar essa posição, senão vai dar errado. Eu tenho que checar a posição para qual eu quero andar. Que é a mesma coisa, se eu quero andar no eixo de x, então não adianta eu checar no eixo de y. Eu tenho que colocar o valor no eixo de x, menos 5. E aqui, mais 5. Beleza, se eu quero checar a posição no eixo de x, por que eu estou colocando o valor do y aqui? Ou, nesse caso, se eu quero andar no eixo de y,
Por que eu estou colocando o valor de x? É pelo fato que, como eu estou no plano cartesiano, eu quero que você imagine um plano cartesiano na sua cabeça. Imagine ele aí na sua mente. Então, se eu estou numa posição x e eu quero deslocar no eixo de y, mesmo assim eu preciso do valor ao qual eu me encontro atualmente no eixo de x. Se eu colocar um zero aqui, por exemplo, que essa função ela exige aqui embaixo, ó, que eu dê uma posição em x. Então, se eu colocar zero, automaticamente o meu personagem vai checar o ponto zero na nossa ROM. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele cheque a coordenada com base na posição x que eu já me encontro e também com essa pequena alteração aqui, a posição na qual eu quero ir. E, na verdade, a posição que eu quero ir é justamente a mesma no eixo de x e a futura em posição y. Caramba, como eu consegui enrolar. Eu acho que é mais fácil do que parece. Pois bem, então vamos testar aqui para ver se está funcionando. Falei, mas vocês só vão entender na prática. Vamos ver. Parou. Aí, ó. Que lindo, funcionando bonitinho como deveria ser. Assim que ele vê que na parte seguinte tem um objeto sólido, ele para de andar. Aqui está. Beleza, pessoal? Então aqui nós já trabalhamos o nosso movimento. Agora vamos inserir um outro objeto. Clica aqui. Vou colocar o nome dele de obj_apple. Não, eu vou colocar heart. É que vão ser os corações de vida do nosso personagem. Nosso personagem ele vai pegar corações para aumentar a sua vida. Vai ser meio que um action RPG, digamos, sei lá. Cadê? Deixa eu ver se tem algum coração por aqui. É brincadeira se não tiver nenhum coraçãozinho. Poxa vida, não vai ter coração. Mas, poxa vida. Tem um morango e não tem um coração? Deixa eu ver em outra pasta. Board game. Jogo de tabuleiro. Bouncing balls. Eita, mas como eu tô gravando a tela aqui, aí fica mais lento o computador. Brincadeira, ele é lento assim mesmo, tá, pessoal? Icons. Eu não quero usar aquele coração. Não tem. Então eu vou utilizar essa maçã mesmo. A maçã vai ser a quantidade de vida que o nosso herói tem. SPR Apple. E aqui objeto Apple. Eu vou colocar aqui collision com o nosso objeto herói. O código que eu vou colocar vai ser instance destroy. O que é que esse código faz? Literalmente ele vai destruir a instância que executou esse código. Portanto, se a maçã colidir com o herói, ela vai ser destruída. Vamos colocar uma maçã aqui por fins de teste. Vamos ver se funcionou. Vamos lá, bati, a maçã se acabou. E agora vamos colocar um efeito sonoro, né? Primeiro nós temos que vir aqui em Add Sound, colocar SND underline Apple, vai ser o som que a maçã vai fazer. Low Add Sound. Área de trabalho, recursos, sounds. Aí deixe-me ver aqui. Deixa eu ver esse BIP 4. Apertar play aqui. Aqui nós temos algumas opções: normal sound e background sound. Background é música de fundo, é aquela música que você vai deixar executando ela eternamente no fundo do seu jogo, aquela
musiquinha bonita que fica na nossa memória. E normal sound são os efeitos sonoros, no caso o som de uma explosão, o som de passos, um som de uma fanfarra comemorando que você passou. Esse MP3 bitrate é a qualidade desse som. Por quê? O Game Maker ele converte os arquivos para MP3 e OGG. São dois formatos de arquivos de música pensados nos diversos dispositivos. Alguns não são compatíveis com MP3, outros não são com OGG. Então o Game Maker, logo por precaução, converte para os dois. E a qualidade que você colocar aqui vai determinar o tamanho do arquivo final. Por exemplo, se eu deixar aqui em 192, essa música aqui ela vai estar com uma qualidade em que vai dar um tamanho maior em megabytes. Talvez eu nem precise colocar em 192, tá aí, mas eu acredito que 96 ainda está uma qualidade muito boa. Quanto à qualidade em OGG, deixar em 21 mesmo. E lembrando que isso daqui vai aumentar o peso do seu jogo. Quanto mais músicas, mais gráficos, é melhor você pensar bastante em compactação. Pra de repente na hora que a pessoa for baixar seu jogo, não ver lá o jogo do quadradinho que anda 500 MB. Eu não iria baixar o jogo do quadradinho que anda por 500 MB, né? Aí já pensou uma pessoa lá na loja do Android e baixar um jogo e de repente o jogo começa a demorar demais pra baixar porque é 1 GB. Vocês podem achar que eu tô falando valores loucos aqui, mas vamos fazer gráfico de ponta sem compactar a imagem, fazer música aí com qualidade e tudo mais pra vocês verem o que acontece. Então ok. E aqui na nossa Apple, antes de destruí-la, eu vou colocar aqui uma função chamada Sound Play. Essa função Sound Play, ela só pede um parâmetro, que é o nome da música que eu quero tocar. O nome da música é SND _ a play. Então vamos ver se funcionou. Tô ansioso. Vamos lá. Vai. Tchananana. Vai. Essa é velha, tá, pessoal? Ó, observem aqui embaixo que a música está sendo convertida para OGG, para MP3. O Game Maker ele já faz isso, não só com as músicas, mas também com as imagens do nosso jogo, para preparar ele para compatibilidade com Android, com Windows, com internet, para você jogar jogos em HTML5. Então tudo isso o Game Maker já pensa para facilitar a sua vida aí. Então vamos ver se vai fazer o barulhinho. Não fez o barulhinho. O que é que foi que aconteceu? Eu pelo menos não ouvi não. Tá tudo ligado ali. SND Play. Deixa eu só por curiosidade comentar esse instance destroy para ver se ele vai executar, para me saber se o problema é isso. Então vamos lá. Não executou. Então o problema ainda não é isso. Bem, pessoal, pesquisei aqui e o que acontece? Essa função Sound Play é uma função obsoleta do Game Maker, ou seja, ela funciona assim. Porém, ela é feita para as versões antigas do Game Maker antes da Studio. Ela só existe ainda para ser compatível com as versões anteriores do Game Maker. Apesar dela ainda ser utilizável, mas ela não é a mais poderosa. Você pode usar ela se você quiser sem problema, mas ela não é a mais moderna. Para habilitar ela, você precisa vir aqui, ó, nas configurações, neste ícone. Essa janela que vai abrir, você desmarca aqui, ó, Use New Audio Engine. Se você desmarcar essa opção aqui, que automaticamente aquela função Sound Play vai funcionar. Porém, eu não quero usar ela, eu quero usar a mais moderna, né? Eu tenho mania por utilizar as coisas mais modernas. Por isso, a nova função que a gente tem que utilizar é Audio _ Play _ Sound, com o nome maior. Ela tem mais parâmetros.
O primeiro parâmetro dela é o nome do som que eu quero tocar. O segundo parâmetro é a prioridade desse som. Prioridade, como assim? Um jogo ele não pode estar executando vários sons ao mesmo tempo. Há um limite de quantidades de som que ele pode tocar por uma só vez. Por isso eu tenho que colocar a prioridade desse som. Se ele é mais importante ou se ele é menos importante, para na hora o Game Maker saber a qual som que ele vai dar prioridade. Digamos que tenha 3 sons tocando ao mesmo tempo, o Game Maker vai analisar essa prioridade aqui para escolher qual que ele vai tocar e qual que ele vai deixar de tocar. Eu vou colocar 0, que é o valor padrão. Aí você pode colocar um valor variando de 0 a 1, ou seja, números quebrados, tipo 0.1, 0.2, qualquer valor entre 0 e 1, ou valores entre 0 e 100, para determinar a prioridade desse som. E aqui nós temos que colocar a função loop, ou seja, a gente vai determinar se esse som ele deve ficar tocando infinitamente, ou se ele deve ser tocado apenas uma vez. Ele deve ser tocado apenas uma vez, então eu vou escrever false. Aqui estão os parâmetros, o último parâmetro é loop. Se eu colocar false, então quer dizer que ele só vai ser tocado uma vez. E se eu colocar true, então quer dizer que é para ele ficar tocando até a pessoa ficar com raiva e fechar seu jogo. Então vamos testar aqui agora. E tá aí, fez barulhinho. Tô batendo palmas pra mim mesmo. Nós somos rapazes muito inteligentes que estamos aprendendo a fazer jogos. Então basicamente essa aula de hoje vai ficar por isso. Aprendemos aqui como fazer o nosso movimento em programação. Esse código com toda certeza foi bastante útil para aqueles que estão aprendendo Game Maker agora. Mas eu peço desculpa àqueles que já estão mais avançados, que talvez estivessem esperando um pouco mais. Eu sei que quando a gente tá mais adiantado que o resto da turma, a gente acaba ficando assim naquela cegueira, aquela coceira nos dedos para poder digitar código mais avançado, né? Mas não tinha como deixar de passar por isso aqui, pessoal. Não tinha como evitar essa etapa da criação. Porém, na próxima aula eu pretendo já estar avançando um pouco mais. Nós vamos estar inserindo o pseudo inventário aqui. Nós vamos trabalhar com um sistema onde nós vamos armazenar numa lista os valores de itens que a pessoa vai guardando, mas não vai ser um inventário muito complexo não. Basicamente vai ter os cristais que você vai guardar nele e algumas chaves que você vai guardar nele para poder abrir portas, e também as maçãs que você vai precisar para recuperar a sua saúde. Basicamente isso, algo extremamente simples para não confundir os neurônios de vocês, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito aí mais uma vez a atenção de vocês. Se vocês gostaram dessa aula, joinha, por favor, não deixem de dar joinha. Podem ter certeza que vocês vão fazer uma pessoa muito feliz dando joinha aí. Deem comentários, favoritem o vídeo se vocês realmente tiverem gostado, e podem deixar opiniões, sugestões, que eu farei questão de estar passando para vocês. Um detalhe que eu observei aqui agora é que essa parede não deveria estar dessa cor. Talvez você já tenha observado antes, né? Object Wall e desmarcar a opção Visible. Ele vai continuar visível no nosso editor de ROM, porém quando eu der play aqui no nosso jogo, a parede não vai mais aparecer. Porém tudo funciona normalmente ainda. Detalhe passou despercebido, eu sou muito distraído, como eu já comentei com vocês outras vezes. Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí e até a nossa próxima aula. Fui!